E eu queria que a gente lesse juntos aí no começo, João 3, dos versículos 1 a 15. Eu vou aqui projetar, mas depois, na reflexão, eu gostaria que você tivesse sua Bíblia aí, para você poder ir fazendo a conexão. Eu vou ler, não na versão NVI, que a gente costuma ler, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Quem tem a velha ARA aí vai se sentir mais identificado, mas eu achei que o diálogo está mais próximo para que a gente possa sentir realmente o que aconteceu. Amém? Diz assim, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais como o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que você pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Fecha teus olhos, vamos pedir que o Espírito nos acompanhe nessa manhã. Santo Espírito de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus, nós pedimos a sua companhia nesse momento. Que a tua palavra fale sozinha. Santo Espírito, fala a cada coração. Nos faz entender o que a gente não entende, ou o que a gente passa por cima, planando, sem aprofundar naquilo que realmente Jesus veio fazer entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Estou chamando aqui essa última mensagem de por que nascer de novo. Eu acho que é uma pergunta importante para que a gente possa fazer. E eu vou fazer aqui uma divisão clássica, só para organizar um pouco o nosso entendimento, falando da necessidade, da natureza, as condições e os resultados do novo nascimento. Amém? Então, esses 4 pontos nós vamos trazer aqui. Então, começando pelo começo, a necessidade do novo nascimento. E o texto começa, antes da gente falar, né? É interessante pensar, entender por que essa necessidade. E eu não sei se você teve oportunidade, tem uma série que você pode baixar no teu celular, no aplicativo, que chama The Chosen, né? Que está bem traduzido, Os Escolhidos, é isso? Uma tradução correta? Né? Os Escolhidos. E ele tem lá, é muito legal se você puder ver, é meio difícil, mas você consegue até ver dublado lá em português, é bem legal. E eu tive a oportunidade, né, buscando lá algumas coisas sobre esse texto, de ver o episódio, acho que é o episódio 7, um pedaço desse diálogo. E eu confesso a vocês que eu chorei que nem uma criança vendo aquilo. Porque eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, eu nunca tinha me deixado entender, baixar minhas guardas, para poder entrar naquele contexto histórico,
para entender com quem Jesus realmente estava falando. E o quanto, aquele homem religioso dos religiosos, mestre, conhecia a Bíblia de cor, toda. Viu um menino, 30 anos, 30 e poucos anos, e falou: o que está acontecendo? Tudo que eu vi até hoje, tudo que eu aprendi desde moleque, está caindo por terra. Quem é esse? Quem é esse? Eu tenho que saber o que está acontecendo. E ele desce do seu pedestal de homem, e a gente vê nos filmes, né, toda a entourage, né, todos aqueles panos e tal, e ele não era diferente, ele era um dos principais, e, portanto, ele tinha muito orgulho da função que ele tinha, e ele vai à noite encontrar com Jesus. Então, nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um homem que dedicou a vida dele à fé, à religião. E ele chega lá, dentro ainda da sua própria pompa, né? Mas só para pegar esse gancho aqui, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E aí ele chega de frente de Jesus, e acho que ainda embevecido com aquilo que ele era, né? Lógico, você não consegue mudar da noite para o dia, né? E ele chega lá, e ele vai à noite. Tem muita discussão se ele foi só porque ele trabalhou o dia inteiro e à noite era o único que sobrava, ele sabia que de noite ele ia achar Jesus, ou se ele foi à noite justamente para não chamar atenção no momento que ele podia conversar ali sem muito problema, tá? E aí ele chega e chama Jesus de uma forma, ele demonstrou uma humildade, ele era rabi, ele era mestre. E ele chega para Jesus e fala: Rabi. Ele sabia muito bem que Jesus nunca tinha sentado num banco de escola, pelo menos não dos grandes rabinos lá para aprender. Mas ele sabia. E aí ele fala: sabemos. E é interessante isso que ele fala aqui no plural, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais se não vier de Deus. E esse sabemos ainda mostra um pouquinho aquela coisa. O que é sabemos? Ele estava sozinho ali, não é? Ele falou sabemos porque da forma dele, aquela forma culta, aquela pessoa que estava acostumada a estar sempre amparado com a razão e com a verdade, era muito difícil para ele falar: eu sei, eu estou sentindo no meu coração. E ele usa o sabemos, não é? Jesus vai dar o troco depois com ele, mas com amor, é interessante, não é? E aí, o texto segue, né, dizendo que Jesus, e talvez aqui seja o meu grande engano, e talvez o seu também, por muito tempo que a gente leu esse texto, rapidamente, porque a Bíblia, o que acontece? Esses diálogos, eles são resumidos, né? Eles têm só ali os pontos principais. Por isso que quando a gente vê um filme, a gente fala: mas isso não é bíblico, não é? Mas, lógico, a Bíblia não consegue, você precisa dar um molho, você precisa mostrar como aquilo é. Mas é interessante que você vê, né, e nesse vídeo é interessante ver Jesus olhando com um carinho, olhando para a cara de Nicodemos e fala: Nicodemos, em verdade, né? Todas as vezes que você vê nas versões antigas, né, em verdade, é como se ele estivesse falando: ó, presta atenção nisso que eu estou falando, isso que eu estou falando é uma verdade que você precisa guardar mesmo. Não é? Então ele fala: se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo. Será que você já fugiu desse tema alguma vez? Como é que isso chega a você? Você nasceu de novo? Você sente isso claramente? Porque Jesus olha para ele e fala: olha, se alguém não nascer de novo, só um minutinho.
habitante do dinossauro pré-história que ainda usa lenço. Não pode ver o reino dos céus. É interessante pontuar isso daqui, né? Porque é como se ele dissesse assim para aquele, né? Para aquele homem ali culto que soubesse todas as coisas, ele fala assim: olha, você pode saber muita coisa, você conhece toda a Bíblia. Se eu te perguntar aqui, o que diz Isaías 57:6? Não sei se a pontuação era exatamente, a numeração era essa, mas não importa. O que disse Isaías sobre essa coisa? Certamente ele ia falar: fala isso. Ele ia responder tudo para ele. Mas Jesus fala para ele: tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você viveu, se você não nascer de novo, você não consegue ver. Jesus está falando para ele: você está dizendo que sabe, mas você não sabe, Nicodemos. Você não sabe. Você pensa que sabe, mas você não sabe. Bem? Então, aí o diálogo segue e vamos para o nosso segundo ponto. Qual é a natureza, então? Qual é a natureza desse novo nascimento que Jesus está falando? Nicodemos, logicamente, deve ter ficado olhando para Jesus com uma cara de conteúdo, né? Que era tudo o que ele não esperava, aquilo. Talvez ele esperasse até um certo afago, né? Porque ele era uma pessoa tão importante, indo lá falar com esse moleque, né? E ele é recebido de uma forma diferente. Jesus fala essas coisas para ele, né? Então, diz aqui, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos foi honesto ali, e talvez uma pergunta que você possa estar se fazendo nesse momento: o que é isso de nascer de novo? Ele devia ter se questionado, né? Ele falou: e tudo que eu aprendi até hoje, e tudo que eu ensinei até hoje, e toda a minha obediência à lei, à tradição judaica, além de todas as minhas boas obras, não contam nada? Isso eu consigo interpretar aqui da leitura, né? Bom, Jesus estava ali amorosamente trazendo aquele homem a um importante lugar de aprendizado. E é onde ele quer colocar você hoje, querida irmã. Nesse local de aprendizado. Falar: opa, tem alguma coisa mais que me escapou? Tem alguma coisa que eu não entendi? Tem algum passo de fé que eu preciso dar para que eu possa realmente ver o reino de Deus? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus coloca aqui, ele fez a mesma, se você olhar lá o versículo 3 e esse, eles são praticamente idênticos, não é? Ele coloca a mesma estrutura e ele põe: quem não nascer, ao invés de ele falar nascer de novo, ele está explicando o que ele está chamando de nascer de novo. Ele fala: quem nascer da água e do Espírito. E aí ele põe mais um tema: não pode entrar. Você não pode ver e você não pode entrar. Jesus veio trazer o reino de Deus para o nosso meio, certo? Aquele reino lá do futuro, que a gente fala: um dia quando eu morrer, quando Jesus voltar, eu vou estar no reino de Deus. Jesus veio falar assim: ó, o reino de Deus está aqui entre nós. Esse é o convite. Fala assim: se você nascer de novo, você pode viver o reino hoje. Amém? Então, só pontuando algumas coisas. O que será esse nascer da água e do Espírito? Tem muita, se você pegar 500 vezes, se você ouvir 300 sermões disso aqui, você vai ver várias teorias, né? Por exemplo, a coisa mais simples aqui fala nascer da água e do Espírito, não tem muita discussão, não é verdade? Mas esse nascer da água, como que é? É o batismo, alguns acham que é o batismo, alguns entendem que é a imersão na palavra, que a palavra nos limpa, certo? Mas a gente tem que lembrar com quem Jesus estava conversando. Quem era o seu interlocutor? Era um mestre da lei. Era um mestre da lei. Ele sabia tudo, não é? Então, muito provavelmente aqui, na conversa de você estar falando com duas pessoas de nível alto, vamos falar assim, numa determinada matéria, você vai usar os argumentos altos. E
Os melhores estudiosos, teólogos, entendem que Jesus estava fazendo uma alusão a Ezequiel 36, 25, 27. Não é? E eu queria até projetar aqui, se você está em casa, se você tiver uma Bíblia, eu te convido a pegar aí para poder ver, ou anotar pelo menos, Ezequiel 36. Porque está sendo projetado aqui, mas você não está vendo em casa aí, tá? A partir do versículo 25, quando é uma profecia de Ezequiel, falando, olha, eu vou arrebanhar vocês de todos os lugares, não é? E aí ele fala no versículo 25, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Essa água aqui que Jesus está falando, lavado e purificado espiritualmente, certo? Nascido de novo. E aí o versículo 27, só para a gente fechar esse parênteses, fala, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, além de lavado e purificado espiritualmente, também estava nascido de novo espiritualmente, ok? Era esse o convite. É isso que talvez Jesus estivesse pedindo para que Nicodemos pensasse, buscasse no banco de dados dele essa informação. E aí Jesus segue no versículo 6, voltando para João 3, e fala, o que é nascido da carne é carne, ou seja, né? Eu nasci, você nasceu, todos nós nascemos da nossa mãe, graças a Deus por isso, né? Nascemos carne e somos carne, ok? E o que é nascido do Espírito é Espírito, outra coisa totalmente diferente. E ele ainda chega e fala, não fique admirado por dizer, vocês precisam nascer de novo. E aqui, mais um grifo aqui, vocês precisam. Então, não só de Nicodemos que estava ali na frente de Jesus, mas eu, você, todos nós precisamos nascer de novo. Ok? Qualquer um que queira estabelecer uma verdadeira conexão com Jesus, como nós temos falado, a gente precisa nascer de novo, porque senão fica um negócio burocrático. Vamos combinar? Já sentiu assim? Que a tua fé de vez em quando é muito burocrática? Você leu, você tem dificuldade de ler a Bíblia, né? Você fica aquela coisa assim, bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 2 mais 2 para ter 4 como resultado. Então eu vou fazer. Era mais ou menos o que os fariseus faziam, não é assim? Eles seguiam toda a lei, eles davam o dízimo até, né? Jesus pega até no pé deles, os caras tinham hortaliça lá no jardim deles, eles pegavam o dízimo da hortaliça e davam, eles eram fiéis ao extremo, ok? Mas talvez eles nunca tenham sentido o coração de Deus. Talvez eles nunca tenham tido uma conversa face a face com Deus. E isso estava acontecendo com Nicodemos naquele momento. E todos nós somos convidados a ter esses diálogos face a face com Jesus. Amém? E aí ele segue falando, e ele dá um exemplo muito, acho que, eloquente, né? E ele fala, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho dele, ou ouve a sua voz, ouve seu ruído, dependendo da versão que você está lendo, ok? Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, né? E tudo o que é nascido do Espírito. Então, Jesus está explicando para ele, e a nós também, a natureza desse novo nascimento. O vento a gente vê o efeito, mas a gente não vê o efeito, ou melhor, a gente não vê o vento, mas a gente vê o resultado, o efeito do vento. Algumas vezes catástrofes até, não é? De vez em quando uma brisinha boa, né, Tô gosta bastante do vento, mais do que eu, certo? E a gente vê então o resultado. E aí Jesus faz então essa analogia, ele fala, todo que é nascido do Espírito, então, você não vê a mudança quando a pessoa nasce de novo. Eu olho para aqui, para vocês, e eu não consigo falar, é nascido de novo, aquele não é nascido de novo. A gente não sabe, externamente somos todos iguais, não é? Mas você vê o efeito, que a Bíblia fala dos frutos de uma vida transformada a partir do momento que nasce de novo. Amém? Aí fica mais evidente, você consegue ver. Então, para alguns o processo é muito rápido, tem pessoas que aceitam a Cristo no dia seguinte, estão transformando o mundo, e tem pessoas que a coisa é mais lenta, mais moderada,
E Deus certamente está agindo na vida de cada um. Essa transformação, mas essa transformação tem que se tornar evidente. Amém? Eu acho que as duas parábolas que a gente acabou de ver falam disso. A parábola dos talentos, a parábola das virgens, né? Eu não me lembro agora o gancho, eu falei, poxa, eu vou lembrar disso para falar na hora que eu estiver lá na frente, esqueci, vocês citaram alguma coisa aqui, que eu lembrei justamente do azeite, acho que foi o próprio Otávio quando ele falou, né? E o azeite, como é que o azeite é produzido? Justamente ao longo desse processo de conexão, né? É isso que Jesus está falando aqui, amém? Fica claro, tudo bem? Estamos juntos? Versículo 9, Nicodemos ali, talvez no auge do desespero dele, olhando para Jesus, fala, como pode ser isso? Como pode ser isso? Tudo aquilo que eu punha, ou seja, tudo aquilo punha por terra todo o castelo de cartas que ele tinha construído na vida dele. Certo? Tudo que ele tinha construído na sua mente, na vida mesmo dele, sua reputação, sua dedicação, etc, etc. Jesus aparentemente, ainda que amorosamente, está dizendo aqui de uma forma sarcástica que, olha, né? E aí Jesus olha para ele no versículo 10, né? Fala assim, você é mestre em Israel? Ou seja, você ensina o povo. E eu me senti um pouco cutucado esses dias aqui, tá bom? Porque quando eu subo aqui para falar com vocês, primeiro o Espírito fala para mim, não é assim? Estou ruminando esse texto a semana inteira. E aí fala, você sobe lá na frente para falar as coisas, você tem que ter discernimento disso, não é? E é esse discernimento que eu quero compartilhar com vocês, né? E falei, não compreende essas coisas? Então, Jesus vai a partir daqui falar das condições desse novo nascimento, amém? Vamos dar uma voltinha aqui, mas no versículo 11 é interessante, porque ele fala, em verdade, lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, né? Então, Jesus, antes de entrar em qualquer coisa, ele resolve deixar claro aqui, com certeza e com que autoridade ele dizia essas coisas, né? Por isso tem esse versículo 11 aí, tá? No versículo 13, né, ele fala, ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Interessante que essas dúvidas a gente tem até hoje, né? As pessoas gostam de pensar algumas coisas. Então, antes de falar isso aqui, eu queria dizer assim, eu não sei qual é a tua história de fé, qual é as religiões que você já frequentou, né? Mas eu sei que tem muitas coisas falando, olha, que coisas que beiram o divino, beiram o espiritual, entidades que vêm e falam para vocês coisas que aconteceram, que acontecerão, como as coisas são. E é importante saber que quando... Aí a gente fala assim, eu aceito Jesus. Então, eu aceito Jesus para mim é uma pessoa legal, então eu penso aquelas partes que eu gosto do que Jesus disse, das obras, dos ensinamentos de Jesus, mas eu costumo descartar aquelas coisas que chocam com as outras coisas que eu começo a ver em outras vertentes, que eu acho legaisinhas, não é? Mas Jesus deixa muito claro uma coisa aqui, e eu queria que você registrasse isso, dependendo da sua história de religiosidade, de onde você vem, o que você já viu, que Jesus fala aqui, ó, ninguém subiu ao céu, ninguém, não tem ninguém que tenha esse trânsito, ninguém, nem espíritos, nem potestades, não é? E ele fala, a não ser aquele que de lá desceu, Filho de Deus, o Filho do Homem, amém? Então, além de Jesus, qualquer coisa que você escutar por aí, não vem de Deus, amém? Você pode até escutar várias coisas, e até tentar ser conduzido, ou convencido, ou enganado de que vem de Deus, que tem algo de divino naquilo que você escuta, mas a Bíblia é clara, e esse versículo é um deles, que deixa claro para a gente. Se não vem de Jesus, se não concorda com o que Jesus disse, não é de Deus, tá bom? Só fazer essa remarca aí, eu achei importante. Então, a obra de Jesus, ela só faz sentido se a gente pegar o pacote completo, amém? É tudo o que ele disse, e não só algumas coisas. Então, Jesus é o único que desceu do céu, bem? Ok. Então, e aí ele fala aqui, né, interessante que no versículo 11 ainda ele fala aquela frase lá, ó, damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho.
Quantas pessoas que você fala, eu pelo menos já falei com muitas, fala, não, mas olha, eu não entendo bem assim, né? Eu acho que não é assim não. Bom, outro dia eu tive um diálogo com uma pessoa que foi mais ou menos assim, né? Fala, não, mas será que é assim mesmo? Fala, olha, seguinte, eu falo para você que eu creio em Jesus, e que eu creio que isso daqui é a palavra de Deus, amém? Tudo bem? Se está aqui, no mínimo é porque Deus permitiu e Ele quer que eu entenda dessa forma. Então, até aqui eu vou. Se não tiver de acordo com isso, só posso dizer assim, cuidado. Amém? Então, é importante a gente saber. E ele estava falando para Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos era aquele que achava, logicamente, por toda a história dele, ele pensava que ele ia para o céu pelas obras. Pelas obras. Por isso os fariseus eram tão orgulhosos, porque dentro, entre aspas, externamente eles conseguiam, né? Eles davam uma coisa. Mas ninguém viu o coração deles. E é interessante que Jesus, nesse diálogo aqui, fica claro para mim, espero que para você também, que Nicodemos falava coisas e Jesus respondia não à pergunta de Nicodemos, mas ele respondia ao que ele sentia que era o anseio do coração de Nicodemos. E é o que ele está fazendo até aqui. Amém? E aí ele segue falando. Versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mais uma vez, Jesus, como ele citou Ezequiel, aqui ele está citando Números. Números 21, 4 a 9. Quando houve uma questão lá no deserto, onde o povo que tinha saído do Egito estava no deserto e o povo estava impaciente, estava angustiado com aquela situação, eles se irritam e reclamam de Deus, reclamam de Moisés e falam, era melhor a gente ter ficado no Egito porque a gente está aqui e comendo essa comida detestável. Eles falaram que o maná que Deus tinha dado, né, para alimentá-los era detestável, né? Aí Deus o que fez? Mandou um monte de serpentes, começou a andar no acampamento e todo mundo que era mordido lá, muita gente morreu, muita gente morreu. E aí o povo percebeu que tinha pisado na bola e se arrependeu e vai para Moisés e fala, Moisés, pelo amor de Deus, pecamos contra você, contra Deus, ore para Deus aí, né? Porque Moisés era o representante de Deus no meio deles, ore para Deus para ele nos salvar. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente, que aliás até hoje é o símbolo, né, da medicina, interessante isso, né? Fazer uma serpente de bronze e colocar num poste. E isso é colocado lá num poste, e ele fala, todo aquele que olhar para a serpente será curado, não será morto, será salvo, né? Então a gente pode ver ali uma amostra do que Jesus veio fazer no futuro. Então Jesus traz à tona esse momento, e aí ele fala, né? Assim como essa serpente foi levantada, Moisés levantou essa serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem, que era ele falando ali, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não é? Então, essa é a condição. Essa é a condição para nascer de novo. Crer que Jesus é aquele, não é? Essa é a condição de ser cumprida pelo homem, crer em Jesus Cristo. Amém? E aí, na sequência desse texto, ele dá aquele texto que é tão conhecido de todos, não é? Mesmo fora do contexto. Que diz assim. Podemos ler juntos esse ou não? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo dessa maneira, ok? De tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Isso que aconteceu. Para que todo aquele que nele crê não pereça. E talvez você pode se perguntar, e por que eu pereceria? Eu estou empregado, empregada, alguns casos aqui, estou com um emprego novo, está tudo certo, não é? Então, por que pereceria? E
Talvez os próximos versículos vão nos fazer entender isso daqui um pouco melhor. Tá? O versículo 17 fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, ou para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Então, para ser salvo implica que você precisa de um resgate. E para ter um resgate precisa do quê? De uma condenação, de algum momento difícil, e aqui está. Então, é interessante quando a gente pensa, de que a gente está sendo condenado? E eu diria para você que é do pecado, a Bíblia chama isso do pecado. Nós estamos condenados por causa do pecado, todo homem está, certo? E qual é a raiz do pecado, se você me perguntar? Né? É colocar-se a si mesmo no trono da sua vida. Eu gosto dos livrinhos que a gente está estudando aí, do Neighbor, né? Que tem lá uma figura de um coração, assim, cheio de maçãzinhas em volta, e no meio um troninho, né? Com uma coroa, e o buraco está lá vazio. E aí o texto te manda colocar lá, quem está no trono da sua vida. Eu tive com uma pessoa essa semana, né? Foi um diálogo interessante, e eu tive a oportunidade, eu e a pessoa conversando isso, né? Que algumas vezes ele está, não, que eu gosto de estar no volante das coisas, dirigir as coisas, fazer as coisas assim por impulso, né? Então, o convite do Evangelho é justamente esse, fala, você, na direção da sua vida, tem dado certo? Essa é a pergunta. Você tem conseguido fazer as melhores escolhas, as melhores opções? Tem te trazido paz, aquela paz que o Heitor falou? Ou você vive ansioso, porque, na verdade, o caminho é tortuoso, você não sabe direito como andar nele, né? Então, mas Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo, né? Então é essa a questão, salvar do quê? Salvar da condenação eterna, porque se a gente pensa que a gente está no centro do nosso coisa, significa rejeitar a Deus e o seu plano e seguir o seu próprio caminho, vivendo sem se importar com a vontade de Deus. Bem? Então, esse é do que a gente precisa ser salvo. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, isso na NVT. É interessante, não é? Ou seja, a Bíblia Viva diz, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus para as suas vidas. Talvez uma pergunta que eu deixo para você aqui, a gente já está caminhando, não é? Para o final. Qual será o glorioso ideal de Deus que Deus tem para a sua vida? Jesus conclui sua argumentação no versículo 18, ele fala assim, quem nele crê, não é condenado. O que não crê, já está condenado. Ok? Por quê? Porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então, interessante a gente pensar isso, né? Então, Jesus pagou o preço por mim, em meu lugar, e por isso eu serei eternamente grato a Ele. Grato por sua graça. Então, condenado é o status que todos nós tivemos um dia, amém? Todos nós tivemos condenados. Por quê? Porque todos nós andávamos sem Deus na vida, ok? A partir do momento que Jesus vem e abre a porta para o nosso resgate, Ele abre essa oportunidade para que a gente possa falar, eu aceito, eu quero isso para a minha vida, amém? Então, versículo 19 fala, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sinto aqui ainda uma cutucadinha de Jesus a Nicodemos. Por que você veio aqui à noite, nas trevas? Né? Você não tem coragem de falar que você crê realmente em mim? Que você está vendo alguma coisa em mim? Fora lá do Sinédrio? Né? E aí o versículo 20 fala, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nesse ponto eu gosto da NVI, né, que fala, para que as suas obras não sejam manifestas ou reveladas. Não sei se já aconteceu com você, você convidou alguém para vir para a igreja, tal, essa pessoa está numa situação, alguma coisa da vida dela não é exatamente aquilo que deveria ser, e a primeira coisa que a pessoa faz é rejeitar. Por quê? Porque ela sabe se ela vai entrar num lugar de luz. Ela vai ter a sua situação exposta, não é? Para ela, pelo menos. Ninguém está aqui vendo a situação de ninguém, não é certo?
mas a pessoa se sente mal com aquilo. E talvez isso seja a alusão que Jesus está falando aqui, não é? Então, melhor ficar no escuro, melhor ficar onde a luz não bate muito, ok? E aí, sim, esse é o último versículo desse pedaço aqui, né? Fala, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então, quem está na luz não tem nada a temer. Venha quem vier, venha a polícia, venha quem for, eu não devo nada, estou de peito aberto, não tenho nenhum problema. No nosso país está cada dia mais difícil isso, mas, né, pelo menos a gente tem essa verdade, pelo menos histórica. Pois bem, mas você pode se perguntar, como eu declaro que creio em Jesus? Como eu posso cumprir essa condição que Jesus acabou de dar? Tá? Romanos 10 nos ajuda a entender isso, né? Versículo 9 que fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Bem? E aí Paulo explica, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Eu não sei se você tem ainda alguma resistência num passo de fé. Talvez você nos acompanha já há tanto tempo. Você escuta a palavra, então, o que falta para você certamente não é informação, não é? Porque você já sabe, pelo menos você tem uma ideia geral do que é o Evangelho. Você tem uma ideia mais ou menos clara do que Jesus fez, o que ele conquistou morrendo naquela cruz por todos nós. Então, algumas vezes a gente fala, se eu der esse passo, como os meus amigos, minhas amigas vão sentir? Eu vou me sentir envergonhado, envergonhada? Vai ser alguma coisa menor para a minha vida? Ou vai ser uma coisa maior? Eu não tenho todas as palavras da vida, mas eu, quando aceitei a Cristo, eu tinha 22 anos, eu trabalhava numa multinacional, não é? E eles descobriram logo em seguida, até meio contra a minha vontade, né? Mas como foi num caminho lá que eu acabei aceitando a Cristo, mas foi muito libertador para a minha vida. E ele realmente mudou minha vida. Teve momentos de patinação, né? de patinada na minha vida. Mas, graças a Deus por isso, ele me trouxe até aqui. Então, o último ponto aqui, os resultados do novo nascimento. Então, primeiramente vamos pensar em Nicodemos. A Bíblia não fala, você vê que aquele diálogo termina, sem falar, Nicodemos, então Jesus eu quero, eu aceito, orar abrindo o coração para Jesus, certo? Não tem isso. Mas Nicodemos é citado pelo menos em 2 episódios depois desse, que deixam claro que algo mudou na vida daquele homem. E eu creio que ele realmente aceitou a Cristo. Talvez tenha demorado, porque Jesus não tinha morrido ainda, certo? E outro dia eu vi um teólogo dando uma aula sobre isso, né? E ele fala no final, eu acho que quando Jesus ressuscitou, Nicodemos foi um daqueles que estava lá. A gente não sabe. Nesses 2 diálogos, um está lá em João 7, que eu não vou ler, depois se você quiser ver lá, 7, 45, 43, tem uma intervenção importante dele, de Nicodemos, que assegurou mais uns dias de liberdade para Jesus, não é? Estavam lá, queriam prender Jesus, os guardas voltaram, não tiveram coragem de prender Jesus, falaram, mas eu nunca vi ninguém falar como esse homem, lembra dessa passagem? E aí os líderes ali, junto com Nicodemos, começam a falar, e Nicodemos fala, a gente vai prender alguém sem pelo menos escutá-lo? Talvez Nicodemos falando, se eles escutarem mesmo Jesus com os ouvidos da fé, eles não vão querer prender Jesus, né? Então, já teve essa intervenção que demonstra que algo tinha acontecido na vida de Nicodemos. Mas a passagem mais contundente e mais emocionante também, se a gente lê-la com carinho, é quando Nicodemos, né, e José de Arimateia, os 2 do Sinédrio, eles requisitam o corpo daquele revolucionário. Pensa na ousadia, gente. Pensa se alguma coisa diferente não tinha acontecido naquela cabeça daquele homem, no coração daquele homem.
Eles pediram ali Jesus, o corpo de Jesus. E no versículo final do 39, 40, estou projetando aqui, se você está seguindo em casa aí, quiser ver, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Devia custar caríssimo isso, né? E no versículo 40 fala, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, o que eles demonstraram aqui? Eles demonstraram coragem, eles demonstraram amor, devoção, demonstrando que realmente tinha acontecido alguma coisa neles, mas, sobretudo, eles demonstraram uma coisa que é exigida de nós, se a gente quer realmente nascer de novo: humildade. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Sabe quem fazia esse trabalho de preparação dos corpos naquele tempo? Ou eram os escravos, os servos, ou as mulheres. Lembram daquele relato da ressurreição de Jesus? Que Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, todas as outras mulheres pegaram para fazer esse trabalho, mas aquele líder, aquele top, personalidade top dos judeus, requereu o corpo de Jesus e fez um trabalho de escravo ali, com certeza chorando ali, ao ver o corpo de Jesus. Não é? E quais são os resultados do novo nascimento para aqueles que creem e confessam Jesus hoje? Paulo, mais uma vez, em 2 Coríntios 5, tem aquele versículo que a maioria de nós conhece, que ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E é interessante que isso não depende da gente, isso é graça, né? Com o versículo 18 ele fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E esse último texto aqui, no versículo 21, fala, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqueles estudiosos mais profundos daquele momento da morte de Jesus, né? Lembra de Isaías quando fala não existia beleza nele? É porque naquele momento que Jesus estava morrendo ali na cruz, padecendo, é como se todo o pecado de todos nós estivesse sobre Jesus. E aquilo certamente marcou o rosto, o semblante de Jesus, o corpo dele, a ponto de Deus Pai virar o rosto para Jesus, a ponto de Jesus, naquele momento mais crítico de toda a vida dele, ele ter falado, Deus, por que me desamparaste, Deus? Né? Por que me desamparaste? E ali naquele momento, ele levou ali, em substituição a mim e a você, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Amém? E por isso eu falo aqui, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. E isso é o que Jesus veio fazer por nós. Jesus, enquanto esteve pendurado ali, pregado na cruz, levou sobre si o pecado de todos nós. A última frase aqui, para a gente orar e cantar uma última música, fala assim, nascer de novo é um evento mais importante da sua vida, pois é o que define como você passará a eternidade. Amém? Então, posto tudo isso, o que você ouviu aqui hoje, o que você viu dessa passagem da palavra, qual é a sua decisão? Queria chamar os músicos aqui para... né? O que você vai fazer? Qual é a sua escolha? É como se Jesus estivesse chamando você a uma escolha entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação. Queria convidar vocês a fechar os olhos, então, para a gente poder orar. E eu queria que, assim, de olhos fechados, você pensasse aí. Você já nasceu de novo? Essa é a pergunta não só
para aqueles que estão visitando aqui, que ainda não foram batizados, oficialmente não aceitaram Jesus, mas é para todos vocês. Não importa se você é professor da escola dominical, se você é líder de célula, se você já foi batizado há 30 anos. A pergunta é para mim e para você. Lembra de Nicodemos? Nicodemos sabia todas. Mas Jesus perguntou para ele: você já nasceu de novo? Se hoje você pode tomar uma decisão mais importante da sua vida, você pode se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus e ser salvo. E esse é o caminho para o novo nascimento. Assim, de olhos fechados, eu gostaria de convidar você, se você deseja tomar essa decisão mais importante da sua vida hoje, enquanto todos estão de olhos fechados, eu gostaria que você levantasse a sua mão, falando: sim, eu quero, eu preciso de Jesus. Amém, amém. Recebi de um amigo essa semana passada, uma historinha sobre um japonês de uma filosofia lá, que não vou tentar falar o nome, que ele desenvolveu lá. Ele tinha, aqueles japoneses sabem muito aquela questão de chás e tudo mais. E aí, quando ele estava fazendo um chá especial, uma tigelinha caiu, quebrou. E era uma tigelinha muito importante lá para o ritual que ele fazia. E aí ele pediu lá para os mestres lá de cerâmica e tudo mais, para unir aquela tigelinha. E eles falaram: possível. E aí eles tiveram uma ideia, né? Eles pegaram lá os metais mais preciosos, ouro, prata, platina, e preencheram os buracos, as frestas, as rachaduras daquela tigelinha com esse material, né? E acabou se tornando uma nova peça, mais bonita do que quando ela era inteira, não quebrada, né? Analogia que foi feita por um irmão nosso, eu achei muito legal. Ele fala: isso aqui, Senhor Deus, faz com todas as vidas. Ele junta nossos cacos e faz com que deles uma nova peça, ainda mais bela e preciosa que a anterior. O metal precioso que preenche e une as quebraduras é o amor de Deus, sempre disponível e presente em nossas vidas através do Espírito Santo. Eu gosto de pensar que esse primeiro banho, essa coisa que nos une, é justamente o sangue que Jesus verteu na cruz. É aquilo que faz com que pessoas quebradas como eu e você possam ser vistas como pessoas íntegras diante de Deus, pessoas inteiras, pessoas perdoadas. Por isso Paulo lá em Romanos 8 fala: agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Essa é a certeza que nós temos. Se você nasceu de novo, se você tem a segurança de que você tem a vida eterna, que você possa se apropriar dela e viver ela, deixar das diversões que tem por aí pelo mundo, as coisas que nos entretêm nesse mundo, todas elas são válidas. O importante é quando elas nos tiram do principal, do caminho que Deus tratou e traçou para a gente. Amém? Que isso seja uma realidade na sua vida. E que, se você ainda tem orado por essas coisas, se você quer realmente esse passo na sua vida, nós estamos sempre à disposição para orar com você. É uma oração que é importante porque ela é uma oração de confirmação dos passos que a gente dá diante de Deus. E Deus é um Deus de pactos. É um Deus que honra os pactos. Quando a gente ora falando: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor, eu convido o Senhor para entrar na minha vida, eu reconheço os pecados que eu tenho e eu quero entregar esses pecados na cruz do Calvário, que eu possa me sentir livre, puro, digno de receber a sua aceitação e fazer parte da sua família. Esse é o convite que a gente deixa para todos vocês. Amém? Vamos receber a bênção. Pai, olha para cada um aqui, Senhor,
Olha para aqueles que nos assistem de casa, nos escutam pela rádio, Senhor. Esteja com o coração deles nesse momento, Pai. Mostra, Senhor, quais são as quebraduras, quais são aquelas coisas que precisam de reparação, Senhor. E mostra do Teu amor, Senhor, que esse líquido precioso do sangue de Jesus, Pai, e o fluir do Teu Santo Espírito possa inundar a vida de cada um. Que eles possam receber descanso nesse momento para as suas lutas, as suas labutas do dia a dia, Senhor. E eles possam aprender desse descanso que é sobre qualquer coisa, Senhor. A paz que excede todo o entendimento, Senhor, possa inundar cada coração nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.